O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-lhe. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito descer os corações de paz, as nossas almas as nossas almas
para o Deus dos céus, para o Deus dos céus, a alma igreja, sois a vida, sois o Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal nos compromete. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos congregamos neste templo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que responsabilidade! Um homem que se coloca diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se coloca em nome do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito de adoração. Nada acontece de forma mágica ou imediata. O culto requer uma preparação remota do fiel e do sacerdote. Requer que o fiel conserve a comunhão com o Senhor Jesus, guardando os sentidos, a língua, o olhar, a audição, guardando o sentido e acalmando o coração. Porque senão a liturgia, ela pode se tornar simplesmente um momento estético. Que missa linda, eu me emocionei. Mas você encontrou Jesus? Mas você se preparou para a missa, guardou silêncio, você adorou o Senhor Jesus Cristo? O conteúdo da Eucaristia é Jesus Cristo. É Jesus. E nada mais do que isso. Jesus. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Marcos 10, 22. Poderíamos conceber o Evangelho deste domingo como uma obra dramática, subdividida em 3 grandes atos. Um drama teatral subdividido em 3 grandes atos. Os senhores sabem que a arte teatral não é uma mera representação. A finalidade do teatro é envolver os espectadores. A mesma coisa a Santa Missa. A Santa Missa, ela nos envolve. No primeiro ato, o intérprete principal é um homem rico, que no final, ao ouvir a santa palavra de Jesus, afirma São Marcos 10, 22, contristado, saiu pesaroso, porque era possuidor de muitos bens. Qual é o sentimento que paira
nos corações, no meu coração e no seu coração, ao ouvir a palavra de Deus. É um sentimento, é um sentimento. No segundo ato, o Senhor Jesus é o protagonista da cena. É o mestre que instrui os seus discípulos e a nós a respeito da atitude do primeiro ator. Este quer o reino, como nós queremos o reino de Deus, mas exclui o necessário para possuí-lo. Às vezes o que nós oramos com os lábios não passa de uma mentira. Seja feita a vossa vontade. Mentira, eu quero que se faça a minha vontade. Venha a nós o vosso reino. Mentira, eu quero que o meu reino venha. É assim. Ele quer o reino, mas exclui o necessário para possuí-lo. Quantos querem o reino de Deus, mas excluem a confissão, excluem a oração diária, texto, a leitura da palavra de Deus? Quantos que querem o reino, mas que permanecem nas falsas práticas, falsas religiões? Esta é a nossa humana parábola. O que o Evangelho narra a respeito de cada um de nós. A respeito do padre, a respeito dos fiéis também. Todos nós. Nós não estamos acima da palavra de Deus. Todos nós somos discípulos de Jesus. No terceiro ato, o Senhor dá continuidade ao seu magistério e exorta os discípulos no tocante à recompensa para quem abandona a liberdade. E fala do triunfo da graça diante do esmorecimento dos seus seguidores. Às vezes nós também nos esmorecemos diante da palavra de Deus. Então a santidade não é para mim, não, isso não. Então começamos a simular vida de santidade, sem de fato assumir no coração a santidade, que é Jesus Cristo. Mas isso é um pensar humano. Isso é pensar segundo a carne. Devemos pensar segundo o Espírito. Por isso o Senhor Jesus nos diz, como disse aquele homem, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, que a senhora seja canonizada um dia, seja santa, que Filipe seja São Filipe aqui. Mas é verdade. Para Deus tudo é possível. Para os homens não. Nós julgamos o outro, né? Aquele dali, sem vergonha, agora está sentando na igreja, ajoelhando, recebendo a comunhão. Julgamento humano. Para Deus nada é impossível. A prosperidade em todos os seus aspectos. Intelectual, pecuniário, enfim, pecuniária. A prosperidade pode constituir um obstáculo ao discipulado, cujas recompensas são infinitamente maiores do que qualquer sacrifício. A palavra diz que alguém correu e ajoelhou-se diante de Jesus. Correu e ajoelhou-se diante de Jesus. Somente no final da narração do Evangelho é que esse alguém que correu e se prostrou diante de Jesus é identificado. Diz o Evangelho de Marcos 10, 22, pois era possuidor de muitos bens. Este homem, ele é direto e verdadeiro, coisa que agrada a Deus, não é? Chama-se parisia, a transparência do coração. Uma vez uma senhora me disse, isso é muito verdadeiro. Eu digo, a verdade nunca quer demais. A falsidade, sim. Ele é direto e verdadeiro. E disse a Jesus, bom mestre, que farei para dar a vida eterna?
Uma boa preocupação, não é? O que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é provocadora, mas, ao mesmo tempo, Jesus manifesta a sua identidade. Jesus é enfático. Tu conheces os mandamentos. Dizendo para a senhora, para mim, para você, para todos nós. Tu conheces os mandamentos. O homem então contesta: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Marcos 10, 21, fitando-o, Jesus o amou. É a questão do olhar de Jesus. Fitando-o, o amor. Também ele olha para a senhora, dona Dedé, dona Alice, olha para todos nós agora, nos amando. A Eucaristia é o olhar amoroso de Deus sobre a sua comunidade. O amor manifestado por Jesus estava baseado no esforço genuíno do homem e em seu êxito no cumprir os mandamentos. Contudo, esse amor deveria ser coroado no seguimento de Cristo, no seguimento e na imitação. Se eu amo Jesus, sou levado a segui-lo e a imitá-lo. Disse o Senhor: só uma coisa te falta. Vai vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Bonito, não é? Terás um tesouro no céu. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Nos disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois diz: vem e segue-me. Acoletei moá. Acoletei mooi. Isto é, vinde. O discípulo é vocacionado a tornar-se um com Jesus. A palavra de Deus faz esta união, nos une a Jesus. Caso não haja obstáculo. É aonde nos conduz a Santíssima Eucaristia, a comunhão. A Eucaristia nos leva à união com Jesus. São Paulo, no final do seu percurso neste mundo, ele deu o seguinte testemunho: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não foi no início da conversa, foi no final. Então nós devemos percorrer esse mesmo caminho, o caminho da penitência, da oração, do exame de consciência, da prática, da fé, esperança e caridade, da alegria, para que, no último momento da nossa vida, nós possamos dizer ao Senhor: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A dificuldade do homem, e também a nossa dificuldade, consistia em compartilhar plenamente do estilo do Senhor Jesus, partilhar a vida de Jesus. A palavra diz que ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso. Saudosíssimo Papa Bento XVI fala sobre amar a Deus. Amar a Deus é fonte de felicidade para todos nós. Estamos aqui felizes, porque a Eucaristia, esta Eucaristia, é a declaração do nosso amor a Deus, por Jesus do Espírito Santo. Estamos felizes por conta disso. Ah, padre, mas eu estou com a dor não sei aonde. Não importa. Na doença, na tristeza, em todos os momentos somos felizes, porque estamos em comunhão com Jesus. Esse mandamento, amar a Deus, ele deve plasmar todas as camadas do nosso ser e enchê-las completamente. O coração, a nossa essência, o nosso coração deve conhecer a Deus, conhecê-lo e deixar-se tocar por ele. E também a alma, as energias do nosso querer e decidir, bem como a inteligência e o pensamento. Coisa muito linda. A religião plasma em nós um novo modo de ser. A minha oração é a minha vida.
E a minha vida deve ser a minha oração. É poder dizer mais uma vez, como São Paulo disse, Cristo que vive em mim. Repito, é uma conquista. É uma conquista. Para que isso aconteça na minha vida, eu devo assumir as consequências do meu batismo. Uma vida de penitência, de oração, de Eucaristia, queridos irmãos. Nos evangelhos, frequentemente, tudo se inspira no encontro de Jesus com um anônimo que possuía muitos bens. Ele, desde a juventude, observava fielmente todos os mandamentos da lei de Deus, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira felicidade. Uma pessoa pode vir a vida inteira frequentando o templo, lendo o evangelho, mas não ser feliz. Por isso a pergunta a Jesus, ele pergunta a Jesus como fazer para ter em herança a vida eterna. O que eu devo fazer para eu ser feliz na minha fé? Devemos examinar a nossa consciência, remover alguma coisa que não vai, ou alguma coisa que não está bem. Por um lado, o jovem, o homem, sente-se atraído pela plenitude da vida. Por outro, estando habituado a contar com as suas posses, pensa que também a vida eterna se possa, de alguma forma, comprar. E muitos na igreja pensam assim. Eu fico assustado com as missas ditas especiais. Quando eu trocar o evangelho pela vida do meu marido que morreu, eu posso cantar o hino de comunhão, o hino de Roberto Carlos, que ele amava em vida. Não se compra. Não é isso. Isso é paganismo, queridos irmãos. Isso é paganismo. Ou talvez aquele homem queria uma oração, um mandamento especial. Ou como aquele cristão que não pratica a sua fé, nas horas da dificuldade, ele perguntava: o senhor pode me dar oração forte? Eu digo: confissão, exame de consciência, o Pai Nosso e o texto, tudo isso constitui a oração forte. Aí a pessoa fica triste, ela fica desanimada. Aí os cristãos caem na superstição das correntes, que é um pecado gravíssimo, na superstição das correntes de oração. Isso aqui e passa 50 mil para o vizinho, papapá, isso é superstição. O Senhor Jesus capta o desejo profundo que há naquela pessoa, e também nós, ele capta qual é o seu desejo agora. Jesus está vendo, está captando qual é o seu desejo. Ele capta e fixa no homem e em nós um olhar cheio de amor, o olhar de Deus. Mas Jesus compreende também qual é o ponto fraco daquele homem, o ponto fraco de cada um de nós. Qual é o ponto fraco de cada um de nós? Ele compreende muito bem, ele sabe precisamente o seu apego aos muitos bens. Qual é o nosso ponto fraco? Porque nós não nos entregamos ao Senhor nosso Jesus Cristo, de corpo e alma. Porque muitas pessoas não toleram ouvir certas páginas do Evangelho e dizem: não, isso foi antigamente, isso foi uma interpretação que os apóstolos deram. Jesus não falou isso, não. Falou sim. Falou sim. E por isso Jesus lhe propõe que dê tudo aos pobres, de modo que o seu tesouro, por conseguinte o seu coração, já não esteja na terra, mas no céu. E acrescenta: vem e segue-me. A língua latina, sequere me. Vem e segue-me. Mas aquele homem, uma vez de aceitar com alegria o convite de Jesus, e também nós, vai-se embora entristecido. Não foi naquela pregação, não, que o padre diz coisas terríveis. Deus me defenda, eu me assombro de noite naquela pregação. Coisa horrorosa. Dizem assim, alguns povos. Não sei se é tão horrorosa assim. Eu queria saber. Porque aquele senhor não consegue desapegar-se das suas posses, das suas coisas. Não consegue desapegar-se do seu próprio sentimento, do seu próprio coração, da sua mentalidade, das suas paixões e da sua vida.
Jesus nos propõe o melhor. Jesus nos propõe o melhor. Já finalizando, São Clemente de Alexandria, um padre da igreja, diz que a parábola do Evangelho ensina aos ricos que não devem descuidar da sua vocação, como se fossem já condenados. Nem deve abandonar a riqueza, nem condená-la como insidiosa e hostil à vida, mas devem aprender de que modo usar a riqueza e conquistar a vida. Aqui eu sempre exorto aos nossos queridos jovens: estudem, trabalhem, ser rico, ter posses, não é uma maldição, não é algo hostil ao Evangelho. Nada posso ter, mas eu posso me apegar de tal forma à chave da minha casa e faço daquela chave o meu Deus. Eu posso me apegar ao cachorro e fazer do cachorro meu Deus. Então eu sou rico. Entre aspas. Rico diante dos homens e pobre diante de Deus. Em suma, o Senhor Jesus instiga os seus discípulos com a afirmativa: como é difícil o rico entrar no reino de Deus. Aqui destacamos 2 pontos importantes. Os discípulos ficaram admirados porque o Senhor Jesus inverteu a ideia de que a riqueza, que a prosperidade é um favor divino. B. O Senhor põe em destaque a ação da graça divina. Os discípulos, então, diante do desafio do Evangelho, eles murmuravam entre si: ora, então, quem pode ser salvo? O Senhor lhes disse: para Deus tudo é possível. São João Crisóstomo diz, e ele diz que isto é uma grande obra de Deus, a salvação é uma grande obra de Deus, que já começou na vida da senhora. A salvação já teve início na minha vida. Acreditem nisso. Dentro de cada um de nós há uma obra maravilhosa de Deus, meus queridos irmãos. Dentro de cada um. Padre, mas eu sou tão pecador. Por isso mesmo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Tem uma obra de Deus de santificação na vida do Senhor, na vida da senhora, na vida daquela senhora que está lá no fundo da igreja. Uma obra de santificação maravilhosa. Uma grande obra de Deus, não é uma pequena obra, para mostrar que é necessária uma grande graça àquele que por Deus é dirigido a este caminho. Concluindo, todos os fiéis de Cristo, todos os fiéis de Cristo, devem dirigir retamente seus afetos, que por causa do uso das coisas mundanas e do apego às propriedades, às coisas transitórias, o fiel ou os fiéis podem ser impedidos de buscar a verdade, o bem e a eterna beleza, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, retornemos para os nossos lares, repetindo incessantemente em forma de ejaculatória: para Deus nada é impossível, o reino de Deus é para mim. Que a Virgem Maria, cuja festa celebramos ontem com grande devoção, interceda por mim e por todos vocês. Amém. Creio em Deus Pai, todo o poder,